Olá, telespectadores da TV Aldeia. Quem fala aqui é Elisiel Ferreira. Estamos hoje no programa Superando Limites com a Fernanda Nunes. Bom dia, Fernanda. Tudo bem com você? Bom dia, Elisiel. Um prazer imenso estar aqui participando dessa entrevista na TV Aldeia. Eu quero mandar um abraço para Santo Antônio de Pádua, Itaocara, Peribé, Cambuci, São Fidélis, toda a região, Miracema. Alô, povão. Tamo junto com vocês, hein? Fica ligadinho aqui no programa que vem muita informação boa para você que está chegando agora, ou você está no seu trabalho ou na sua casa. Já compartilha com seus amigos, porque hoje o assunto vai ser mega interessante. Hoje o nosso assunto vai ser inglês como ferramenta de mudança na vida das pessoas. E trouxemos aqui uma pessoa excepcional para falar sobre isso. Então, já vamos começar esse assunto abordando um tema muito interessante, que está bem alta, né? Aqui no momento, na nossa região, bem como outras regiões do Brasil, que é o aumento de número das pessoas que estão saindo do Brasil para trabalhar em outro país, Estados Unidos, Europa. Eu queria ouvir sua opinião um pouco a respeito disso e como que aprender inglês ajuda nesses casos assim. Bom, nós viemos de uma cultura onde nós crescemos e, infelizmente, nós não temos uma estrutura, uma infraestrutura, né, pronta para atender essa demanda, principalmente porque nosso ensino, ele, embora ainda esteja passando por vários desenvolvimentos, a nossa educação tem melhorado, mas ainda assim a grade curricular em inglês na escola é muito inferior. Então, talvez se nós enxergássemos o inglês como também o nosso português, a grade curricular de aulas que nós poderíamos ter, né, essa aceitação na escola, com certeza as pessoas veriam melhores oportunidades de trabalho e isso iria favorecer ao ponto delas não quererem sair do Brasil para poder morar em outras regiões, outros países. Mas eu já tive experiências de profissionais, até mesmo alunos do meu curso, que estão indo para o Canadá, para os Estados Unidos, em busca de oportunidades melhores. E o inglês, nós sabemos que ele é uma língua franca. Então, essa língua franca faz com que a gente entenda a necessidade de que aprender inglês é totalmente diferente de você aprender a falar. Eu preciso ter conhecimento na língua estrangeira, mas a que ponto que eu posso empregar isso no meu cotidiano? Nós temos, sim, uma grade curricular escolar, porém, nós não temos a cultura de entender que, se nós usássemos o inglês fora das salas de aulas, a gente teria uma outra concepção e nosso país estaria muito mais preparado economicamente e, principalmente, no setor não só econômico, mas também no setor cultural. As pessoas enxergariam o Brasil hoje como uma grande potência também para grandes empresas multinacionais. Muito bem, Fernanda. Gostei da sua opinião a respeito e até me surgiu aqui uma questão aqui na mente, eu achei interessante falar com você. É o seguinte, você que está em casa também já deve ter pensado sobre isso. Tem como viver sem o inglês hoje em dia, de acordo com a evolução humana e a globalização? Todos os dias nós vemos, né, questões novas. Tem acontecido de aparecer palavras do inglês no nosso vocabulário. Então, está sendo uma imersão, né, dia após dia do inglês. Você acha que isso vai aumentar a nível de realmente tornar-nos uma nação bilíngue, talvez? Realmente? Ou você acha que isso pode demorar muito? Bom, nós estamos, né, no ranking de países que falam inglês, nós estamos no 41º. Apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. Nós temos várias palavras estrangeiras que fazem parte do nosso cotidiano justamente por conta da globalização, a expansão tecnológica, a ciência, a internet. Isso faz com que nós tenhamos, né, a possibilidade de estar ainda assim tendo interesse em aprender uma segunda língua, que é o inglês, mas as pessoas não estão preocupadas
em pronunciar corretamente essas palavras. Isso soa até um pouco irônico dizer, né? Mas sempre que nós presenciamos alguma cena onde nós usamos, né, as palavras em inglês, mas com ou até mesmo um sotaque ou uma forma de pronunciar, porque isso a gente carrega, é uma coisa cultural. Se uma criança aprende a falar, por exemplo, Instagram, ela não vai falar Instagram. Jamais. Instagram, é assim que se pronuncia? Instagram. Olha, que bacana. Tá aprendendo coisa nova já, viu? Exatamente. É um exemplo clássico, né? Através principalmente das mídias sociais. Instagram. Gostei disso. Vou utilizar no dia a dia. Bom, vamos lá. Eu ia até te perguntar sobre o inglês na região, mas você até já deu falou um pouco sobre isso, né? Você ainda queria falar um pouco mais? Como você viu o inglês na região noroeste do estado do Rio aqui? Como um todo, né, nas cidades, aqui, Pádua, né, Aperibe e tal, cara. Você acha, qual a sua opinião, assim? Bom, Tá a passos lentos, tá a passos largos, há procura? sim, entendo. Vamos lá. Como a nossa cultura ela é muito atrasada, quando nos referimos a aprender uma segunda língua, os pais, por mais que os pais incentivem seus filhos a aprender inglês desde criança, as crianças elas crescem já participando, né, frequentando um curso convencional. Nós temos muitos cursos excelentes. Inclusive, eu já estudei em cursos convencionais. Porém, com a visão que eu tenho hoje, né, vou fazer 33 anos, eu tenho um curso de inglês online, mas eu vejo um crescimento muito desacelerado, principalmente na nossa região. Os pais incentivam, ainda assim, os jovens, por estarem totalmente imergidos na tecnologia, e principalmente com jogos, eles aprendem, desenvolvem várias habilidades em inglês, mas, ainda assim, principalmente depois de uma pós-pandemia, nós vimos um crescimento muito desacelerado. Ainda precisa ter ainda vamos dizer, as pessoas precisam ainda ter aquele insight, né, aquela ideia, né, sobre a necessidade, porque muitos jovens acabam dando importância ao inglês quando eles perdem uma oportunidade de trabalho. Às vezes, para uma entrevista de emprego. Triste demais isso, hein? Exatamente. Mas eu acredito que a tendência é melhorar, mas enquanto nós não mudarmos a nossa grade curricular, começando da escola, o ensino público, a gente está muito longe ainda de alcançar aí o ranking de países que falam inglês como segunda língua. Muito bem. Bom, de acordo com o que está acontecendo aqui, você já deve estar percebendo, né, a importância que tem o inglês na sua vida, no seu cotidiano. Uma coisa é você ter um currículo comum, outra coisa é você ter um currículo com inglês e fluente, né? As empresas podem te olhar com novos olhos, correto? Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, até sobre isso que eu estou falando, qual a importância que tem de falar inglês para você? Para você, vamos dizer, de modo social, para todo mundo? Bom, falando da minha história, eu passei por uma infância onde eu sempre estudei em colégios públicos, tenho muito orgulho de dizer isso, mas eu tinha uma professora de inglês que ela era extremamente patriota. E ela só entrava na sala de aula, Elisiel, falando inglês. Uau! Então, eu tive duas opções. Ou eu começava a aprender um curso naquela época, aos 15 anos, ou eu simplesmente rejeitaria essa oportunidade apenas por desenvolver um trauma de não conseguir entender o que a professora falava comigo em sala de aula. Então, foi daí que despertou o meu interesse em aprender inglês. Mas eu não sabia da importância, naquela época, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, da proporção e as vantagens que o inglês me possibilitaria de exercer na minha carreira. Eu nunca quis ser professora de inglês. Foi oportunidades que surgiram em minha vida, até mesmo eu sair do país e fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, Califórnia. E foi de lá para cá que tudo começou a evoluir
em todos os sentidos. Eu também sou técnica em segurança do trabalho, com especialização em gestão ambiental. E no ramo offshore, né, um profissional dessa área ganha até R$ 15.000. Uma pessoa que tem o domínio da língua inglesa. Diferente de uma pessoa que não tem, o salário pode chegar, dependendo, aí, de 7 a 8 mil. Por falar nisso, estamos em 2022. Talvez algumas pessoas não saibam, mas quero já deixar de antemão para vocês que está aquecendo, né? O mercado offshore, o mercado do gás, Macaé, região dos lagos. Então, está surgindo e vai surgir mais oportunidade para as pessoas qualificadas. Então, eu indico muito para que as pessoas façam curso de inglês, porque faz muito bem. Não só pela questão da profissão, mas como também da questão linguística, da comunicação. Você se diverte mais, você conhece gente nova, né? Você se comunica com pessoas de outro país e você ganha mais dinheiro e por aí vai. São N benefícios. Não é isso? Muitos benefícios. Você precisa enxergar o inglês como uma liberdade pessoal e profissional. Você ganha dos dois lados, principalmente com a facilidade de nós, hoje, fazermos uma viagem internacional. Então, você tendo a liberdade de se comunicar, de se expressar, sem precisar de um aplicativo para se virar no exterior, isso, com certeza, já Google é um grande Translator? Google Translator. E, na maioria das vezes, isso não funciona muito bem na prática, tá, pessoal? Porque, para tradução de vocabulários, ele é excelente. Mas pegando... Expressões idiomáticas, até mesmo textos, né? Sim. Recentemente, eu tenho recebido muitos clientes que buscam profissionais para poderem fazer traduções de TCC. E eles simplesmente se apoiam muito, né, no Google Tradutor. É uma ferramenta prática, funcional, útil, mas para quem é leigo, pode ter, né, várias consequências utilizando essas ferramentas. Posso falar? É muito chato. Eu que o diga, que eu adoro fazer amizade com pessoas de vários locais. Inclusive, estive fazendo uma amizade com um dinamarquês. E a gente conversava, tal, algumas coisas eu já entendi, porque eu já manchava um pouco de inglês, mas muita coisa eu tinha que traduzir, cara. E como você acabou de dizer, ele mandava algumas coisas que eu tentava traduzir. Gente, não acha tradução? Será que tem problema nesse Google? Mas na verdade não é, foi exatamente o que acaba de dizer aqui a Fernanda Nunes. Bom, voltando ao assunto, Fernanda, então, falando sobre inglês aqui, você que está em casa já compartilha essa entrevista com seus amigos, sua família, no seu trabalho. Tá bom? Vai sair muito importante e você vai ajudar muitas pessoas. Inglês nas escolas públicas. Qual a sua opinião? As técnicas, a metodologia, está um pouco atrasado, está adiantado, está indo bem? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu costumo dizer que nós temos uma visão hoje diferente da visão que nós tínhamos no passado. A nossa educação, ela melhorou bastante. Hoje nós temos, com a expansão da globalização, da tecnologia, muitos recursos, né, na internet que possibilitam, né, os alunos a desenvolverem técnicas de aprendizagem. Não existe apenas uma metodologia aplicada que vai fazer com que você aprenda a falar inglês. Mas, se nós, talvez, selecionássemos, né, na verdade, se a gente procurar na internet métodos de ensino e aplicar isso na prática, qualquer pessoa é capaz de desenvolver suas habilidades de fala, leitura, escrita e audição. A diferença, Eliseu, é que as escolas públicas, elas focam muito em escrita. O segmento linguístico, a escrita é o último processo linguístico no aprendizado. A gente, quando nasce, a primeira coisa que a gente desenvolve é a nossa audição. Uma criança, quando aprende a falar, primeiro ela aprende a ouvir. Então, por isso que, quando eu comecei a aprender inglês, eu comecei a desenvolver primeiro as técnicas de audição, depois a fala, depois a leitura e, por fim, a escrita. Você me lembrou, sabe de quem agora? Josi. Forte abraço, Josi, se você estiver nos assistindo lá de Niterói, que me deu aula num curso de inglês na FATEC um tempo atrás. E ela falava exatamente o que você acabou de dizer, só que resumido em 2 palavras.
Input Listening, Output Speaking. Exatamente. As Comece técnicas ouvindo. input, output. O input nada mais é do que a inserção de conteúdos, né, de processos que vão facilitar com que você consiga desenvolver a ponto de fixar e revisar, que é justamente o output, é você colocar em prática aquilo que você teve na sua inserção, no conhecimento que você adquiriu. Olha que bacana, gente. Muito bom essas técnicas, essas ideias. Você está me deixando com vontade de fazer curso de inglês, hein? Pois é. Mas, para concluir a ideia, enquanto as escolas públicas, ou até mesmo particulares, não estou generalizando, mas assim falando de um modo que é a nossa visão de quem acompanha, principalmente nas redes sociais, grandes discursos estudiosos que falam que, para que uma criança aprenda a falar inglês, ela precisa ter o conhecimento da prática linguística dentro da escola. Porque se ela começar a ouvir, a falar, para depois ela ler e escrever vai ser muito prático para ela. Agora, ela tem que focar no gap. O que é o gap? É a lacuna. O que falta para eu poder desenvolver as minhas habilidades? Justamente a fala e a audição. Vai pegando, vai anotando essas dicas aí. Isso é bom, hein? Isso vai te levar longe. Aqui no nosso programa Superando Limites, você tem a oportunidade de conhecer assuntos que vão te ajudar, vão levantar a sua vida, seu astral e também dos seus amigos e da sua família. Compartilha o vídeo aí e vamos seguindo aí nessa entrevista maravilhosa com ela, Fernanda Nunes, do curso Proficiency. Exatamente. Então, falamos sobre inglês na escola pública. Ô, Fernanda, quanto tempo demora assim para a pessoa ficar fluente? Isso é variável? Como é que é essa questão de ficar fluente? Tem muita gente que fala, tem cursos que dizem assim, você tem que ficar 2 anos, 3 estudando ali e tal. É assim mesmo que funciona ou não? Gente, isso é muito subjetivo. Muitas pessoas me perguntam isso. Eu digo que cada um tem um ritmo de aprendizado. Tudo depende, primeiramente, da metodologia aplicada. Qual é o método de aprendizagem que é utilizado? Eu garanto para você, Elisiel, ninguém que começa a fazer um curso pergunta para a escola ou para o curso, ou até mesmo para um professor particular de inglês, qual é o método de aprendizagem que você usa? Ninguém faz essa pergunta. A pessoa está lá com apenas um propósito, eu quero aprender a falar inglês, você consegue me ajudar? Então, os métodos convencionais, no Brasil, levam em torno de 6 a 7 anos. Por quê? Uau! Consiste em 3 níveis, 3 etapas. O básico, 2 anos, intermediário, 2 anos, avançado, 2 anos. Falo isso por experiência, porque eu estudei 7 anos em cursos convencionais. Não vou dizer que não foi produtivo, não foi significativo. Foi. Eu era muito jovem, 15 anos, tinha tempo suficiente para poder estudar inglês. E era curso regular de 2 horas por semana. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, se hoje, aos 32 anos, eu começasse a fazer o inglês, eu não faria nenhum curso convencional. Porque eu tenho pressa. E o mercado de trabalho está aí, as pessoas têm perdido muitas oportunidades. Então, hoje, com a globalização, a gente pode selecionar um professor particular e ele pode ensinar para você, através de um sistema de aula VIP, que são aulas direcionadas, pessoas que têm propósitos específicos, que buscam aprender inglês de uma forma mais direcionada, mais aplicada, mais prática, mais eficaz. Hoje, o meu curso, eu consigo formar uma pessoa com 2 anos, do básico ao avançado. Quantas horas aulas é necessário para que isso possa se tornar possível? Além das aulas em tempo real, eu disponibilizo um sistema de mentoria. Como você quer falar inglês fluente se você não se dedica 5 dias por semana ou até 7 dias por semana? Então, essa mentoria é um acompanhamento que eu faço com os alunos. Eu digo para eles, se você quer aprender inglês de uma forma mais rápida, direcionada, você precisa tornar o inglês como prática do seu cotidiano. Isso eu ia falar agora. Eu ia te perguntar se realmente, o que eu já ouvi algumas dicas de inglês na internet, e uma delas eu achei interessante, que é o seguinte,
você tem que começar a se introduzir de verdade na língua, mudar, né, uma configuração, de repente, de algum aparelho, de um celular, colocar uma coisa em inglês, ler, né, tentar conversar com pessoas de outros países que falam inglês. Exatamente. Então, tudo é a forma que é aplicado. Quanto tempo você tem de disponibilidade para poder estar imergido na língua inglesa? Você tem, às vezes, ao longo do dia, várias horas que nós gastamos com as redes sociais, principalmente o WhatsApp, seja para fins Instagram. Exatamente, Instagram. Instagram. E a gente não dá conta do tempo que as pessoas perdem, ao invés de estarem aplicando isso em algo que pode ser para o próprio benefício delas. Então, Elisiel, eu, sendo bem clara, bem transparente, eu estou apenas fazendo um comentário da diferença de um curso tradicional para um curso direcionado. Porque existe alunos que estudam em grupos, porque é muito bom para interação, socialização, aquela troca de conhecimento, de experiência, e principalmente alunos que optam por estudar de forma individualizada. Quando a gente fala em ensino VIP, a gente está falando de Very Important Person, pessoa muito importante, a sigla VIP. Então, quando a pessoa adquire esse programa direcionado, ela sabe que ela está ali com um propósito específico e que ela terá uma exigência. A gente tem, no meu curso eu tenho um cronograma de evolução mensal de todos os meus alunos e, claro, tudo vai depender do próprio interesse da pessoa. Você quer falar inglês em quanto tempo? Verdade. Quanto tempo você tem de disponibilidade para poder estar imergido na língua? Então, isso tá muito relativo à própria pessoa. O ritmo de aprendizado, eu sei que cada pessoa tem um próprio ritmo. Tem pessoas que apresentam dificuldades nos segmentos, ou vai ser fala, ou vai ser leitura, ou vai ser audição. Ela vai apresentar ali alguma dificuldade e a gente vai trabalhar nessa própria dificuldade dela para que ela consiga vencer e superar essa limitação. Muito bem. Fernanda, você quando falava a respeito de, né, você ter começado a estudar inglês num curso tradicional, né, você tinha muito tempo, começou jovem, me lembrou de uma situação aqui. Naquele período, você já imaginava, já pensava, já tinha o sonho de ser a empresária que você é hoje? Eu nunca pensei em ser professora de inglês. E nem empresária nesse ramo? Empresária. Você tinha outros sonhos? Na verdade, eu queria ser advogada, mas Olha eu não tive muita... eu não tive muito, assim, oportunidades. Eu acredito que tudo na minha vida aconteceu muito de forma natural. As coisas aconteceram e tomaram uma proporção que eu não imaginava. Sou muito feliz, sou grata por onde eu estou. Não tenho muita ambição na vida, Elisiel. Eu acho que eu cheguei onde eu queria. E o que eu quero é manter a qualidade. Hoje, o Proficiency é um curso 100% online. Nós temos alunos fora do Brasil, em outros estados. E eu tenho uma equipe de professores qualificados, com experiência no exterior, para poder atender a demanda. Então, sinceramente, nunca pensei em me tornar professora. Essa questão de empresária veio quando eu tive, né, eu estava disponível para o mercado de trabalho. Eu tinha duas opções: ou eu trabalhava para outro curso de inglês, ou eu começava a dar aulas particulares antes da pandemia. O mundo chegou, assim, o universo chegou a te dar uma pressionadazinha, tipo assim, você vai decidir agora. Você passou, de repente, por algum momento, você falou, não, agora eu tenho que decidir a minha vida. Eu quero ser empresária. As coisas propiciaram para isso, porque eu, na verdade, quando eu estava desempregada, as pessoas começaram a me procurar. Eu não fui atrás de ninguém para oferecer aulas de inglês. Uma pessoa ia viajar, o outro ia fazer um concurso, o outro ia precisar de fazer uma entrevista de emprego. Então, as pessoas começaram a me procurar. Eu já tinha muita referência em Pádua, porque eu sempre trabalhei e fui aluno de cursos convencionais. Inclusive, uma das empresas que mais abraçou a minha causa, eu gosto muito, inclusive, a equipe do Senac aí, tive uma grande oportunidade de trabalhar lá. Foram 2 anos,
prestando serviços para o Senac e foi uma experiência incrível. Eles valorizam muito o profissional da área de inglês, principalmente no quesito de questão financeira, né? O pagamento de horas-aulas, muito bacana. Isso é muito interessante. Eu queria até parabenizar você pela sua dedicação na questão de dar aula, além de ser empresário também nesse ramo. Eu tive algumas oportunidades, fiz algumas aulas com a Fernanda, pouca coisa, só para ver e tal como é que era, e foi uma experiência maravilhosa. Não estou dizendo isso porque estou na sua frente, porque já falei isso para várias pessoas. E, inclusive, futuramente retornarei esse curso, porque faz muita falta e é muito importante e eu vou precisar. Que dirá, quem está aí do outro lado aí também da câmera, né? Ele, de repente, está pensando em viajar para os Estados Unidos, ganhar dólar, ou até mesmo fazer uma viagem familiar, entre outras coisas mais, como trabalhar na área offshore. Bom, o que muda? Estamos falando disso o tempo inteiro, mas vou te fazer essa pergunta para você dar uma resumidazinha. O que muda na vida de uma pessoa quando ela se torna bilíngue, no caso, falando inglês? Português, inglês? Ótimo. Inglês, vamos lá. Primeiro, o que as pessoas mais buscam, né, oportunidades de trabalho. Quando você tem o inglês no seu currículo, você é visto com muito bons olhos. As pessoas super valorizam. E as empresas, elas não pedem seu certificado. Elas querem que você prove ali na prática o que você sabe, através de um recrutamento, de uma entrevista, que é em inglês. Eu já passei por uma experiência que na época que eu concluí o curso técnico de segurança do trabalho, com gestão ambiental, eu passei por um processo seletivo sem saber. Me entrevistaram por telefone, uma empresa norueguesa, e no final que eu soube que eu estava sendo entrevistada. Posso te falar uma coisa? Rapidinho, só um spoiler. Rapaz, lembro de uma história de um professor de inglês também que disse: Elisiel, entrevistaram pelo telefone, e ele estava tomando banho quando eu atendi o telefone, e o pessoal falando inglês, eu não sabia o que estava acontecendo, e falei inglês falando, né, pô, estou tomando banho, guarda um minutinho e tal, e saiu para a sala conversando, e no final era isso também. Acontece muito. Eu estava praticamente acordando, né? Eu recebi uma ligação, achei que era o despertador e era uma entrevista, só que me falaram só no final. Então, financeiramente... Inteligente essa entrevista. Exatamente. Então, o benefício, né, o que o inglês pode trazer para a sua carreira, essa liberdade financeira, esse reconhecimento. Nós temos um reconhecimento, né? As empresas investem em profissionais capacitados e elas querem pessoas prontas para o mercado de trabalho, principalmente se você for bilíngue. Uhum. Agora, tem uma questão também do inglês que é até interessante falar, é até engraçado. Você lembra uma postagem no Facebook? Muita gente, de repente, deve ter visto daquele cara que, na hora que ele estava tentando pronunciar, parecia que estava latindo. Você viu? Não sei quem me passou, acho que foi ontem, Eu uma amiga minha. postei isso no Facebook dias atrás, muita gente compartilhou, até te marquei lá na postagem. Foi engraçado demais. Nosso minério ou nosso remo? Exatamente. Não vou nem tentar aqui. Our. Mas você pronunciou perfeitamente. Agora o cara... Ai, meu Deus, isso aí é demais. Isso é demais, cara. São momentos, né, de diversão também, porque a língua não é só, né, aquele lado de ficar ali estudando, aquele lado de ficar ali estressando, queimando neurônio. Tem um lado bom, né, um lado positivo de rir, de brincar, de ouvir uma música, entender a música, ouvir uma piada, entender a piada. Tudo no inglês eu acho fantástico. Muito bacana. O que muda... O que você acha, assim, que... Existe algum caminho, lógico, estamos falando vários aqui, mas existe algum outro caminho para o sucesso dentro do inglês, para você? No sentido, você está se referindo para mim ou geral? Pode ser geral. Bom, a liberdade de você se expressar, de você se comunicar, não tem nada melhor do que você ser uma pessoa independente, uma pessoa que é capaz de fazer uma viagem, encontrar, principalmente, você nem precisa ir para longe, você vai para o Rio de Janeiro, Copacabana, você só vê pessoas falando inglês. E
na maioria das vezes, quando eles pedem alguma informação, eles não vão falar português com você, eles vão falar inglês. Você tem que se virar para falar a língua deles, porque é uma língua franca. É a linguagem dos negócios, né? Então, o inglês, por ser uma língua universal, né, nós temos aí grandes potências que têm o inglês como língua franca, ou até mesmo o segundo idioma do país. E por que o Brasil, sendo o 5º maior país do mundo, não consegue desenvolver essa competência, essa mentalidade de aprender a ensinar a falar inglês? Porque quando eu falo, eu quero aprender inglês, isso é muito relativo. Então, eu digo a liberdade, Elisiel. Quando você tem liberdade de se comunicar, liberdade no quesito, no meio acadêmico, no meio profissional, no inglês, para viagem, para negócios, eu falo de liberdade incondicional. Quando você falou ali, né, do seu curso inglês em grupo, existe essa modalidade de estudar em grupo? Existe. Eu tenho 3 modalidades, 3 planos. O primeiro programa é o programa VIP. Eu não descarto esse programa justamente porque quando o cliente busca um ensino individual, ele tem um propósito específico. A modalidade em grupo, eu consigo oferecer para os meus clientes, além da possibilidade dele ter interação com outros alunos, eu consigo oferecer o curso com 50% de desconto. Era até isso que eu ia te perguntar. É muito caro falar inglês, aprender a falar inglês? Não é caro. Eu falo que é o melhor investimento que você pode fazer, porque você tem retorno lá na frente. Retorno pessoal e profissional. E isso eu falo porque nós temos, né, cursos de vários valores, com várias qualidades, mas tudo depende do seu tempo e o quanto você está disposto a investir para você ter esse retorno futuramente. Quando você falou da questão dos benefícios, né, que é o investimento, não só investimento em diversos aspectos, como também uma massagem no ego muito bacana de você estar aqui num ambiente normal com seus amigos, pessoas que te conhecem, do nada chega uma pessoa falando inglês e ninguém consegue entender, você consegue conversar, consegue ajudar aquela pessoa. Isso é fantástico, né? A gente... Já aconteceu com você de você estar em algum local assim e alguém começa a falar inglês, poxa, do nada você está ali, você consegue dar um apoio? É uma coisa muito interessante. Sim, principalmente na região dos lagos. Isso acontece com muita frequência. Pessoas, turistas, estrangeiros que vão fazer uma visita e eles têm a dificuldade, às vezes, de comprar alguma coisa. É impressionante. Mesmo tendo o cardápio ali, eles têm a necessidade de falar com você. Eles querem se expressar e eles fazem muito contato visual, né? Coisa que nós brasileiros não costumamos fazer. Isso é cultural. E uma das exigências assim, que eu falo da importância de você se comunicar, não somente por ser uma língua franca, o inglês, mas na nossa própria cultura. A gente não tem o hábito de falar olhando nos olhos das pessoas. A gente sempre desvia olhares. E isso não passa segurança para a pessoa com quem você está conversando. Então, quando eu falo de aulas online, as pessoas têm até uma certa resistência. Isso foi quebrado um pouco durante a pandemia, porque houve uma migração obrigatória, automática, no ensino regular e escolar. Teve a inserção aí de algumas plataformas. E eu, particularmente, por ter um curso de inglês online e é uma aula ao vivo, eu tenho a necessidade de ver o meu aluno do outro lado da câmera. Muito a gente bem. precisa fazer esse contato. Só para mim não esquecer, alô, autoridades, gestores das cidades, empresas também, incentivem o inglês na vida das pessoas. Porque foi como aqui estamos falando, melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Aumenta até talvez o nível, né, intelectual, da inteligência, que a pessoa quando aprende uma nova língua, ela parece que desenvolve, né, mais o seu raciocínio. Além do mais, existe mesmo vamos ver se é verdade ou se é mentira, uma questão muito popular que todo mundo sabe, e você com certeza também deve pensar isso. É verdade que o inglês é mais fácil do que o português? Na sua opinião? Não é porque eu sou professora de inglês que eu vou puxar sardinha para o inglês, mas o inglês é mais fácil que o português. Pode ter certeza disso. Nem E menos uma gramática? prova...
Uma prova simples, conjugação de verbos, pronomes. Eu uso, enquanto no português nós temos para cada pronome pessoal uma conjugação apenas de um tempo verbal, no inglês é o mesmo verbo para todos os pronomes. Então, isso já causa um grande impacto, uma grande diferença. E eu digo isso porque nós temos o próprio verbo ser estar, né? Sempre é um assunto bem discutido, bem abordado nas escolas. Tradicional verbo to be, né? O verb to be, a gente tem no português 2 conjugações, no inglês é apenas uma. Então, se você conseguir dominar ali todos os tempos verbais na prática, na fala, e conseguir compreender, você vai conseguir ler e escrever, isso é natural. Muito bacana. Pessoal, estamos, né, aproximando um pouco do fim aqui dessa maravilhosa entrevista. Não deixa de compartilhar com seus amigos, com a sua família, tá bom? Que você vai estar agregando valor à vida das pessoas. Bom, falou um pouco, né, da sua empresa, do Proficiency, que é um curso que tem se destacado muito na região. Tenho visto aí e tenho gostado muito do seu trabalho. Parabéns a você e também todos os professores, todos envolvidos nesse projeto, bem como também os alunos que escolheram essa empresa para estar aprendendo inglês, que é algo muito bacana. Você estava falando um pouco da metodologia, né? Você falou um pouco da metodologia do seu curso? Não, é uma metodologia diferenciada? Sim. Eu uso uma abordagem lexical. Já ouviu falar dessa metodologia de abordagem? Bom, existe mais de 5. Né? Nós temos a abordagem lexical como conjunto de palavras, formações de palavras que vão introduzir uma frase. Se eu ensinar uma frase em inglês para você, eu vou te dar 2 possibilidades de resposta, uma positiva e uma negativa. Então, qual é o intuito? Eu ensinar você, através da inserção de um grupo de palavras, formando uma frase. Você vai aprender inglês de uma forma bem mais rápida, direcionada, com aquele propósito de responder e ainda justificar a sua resposta, sem eu precisar ensinar para você palavras soltas. Uau! Basicamente também, isso. Né, que a questão de aprender palavras soltas, depois para formar frase fica mais difícil, né? Conjugar as coisas, verbo e tal. E eu acho que é interessante essa forma aí de ensinar. Principalmente se eu ensinar uma frase interrogativa para você no presente. Um exemplo. Do you go? Você vai. Aí eu vou estruturar a frase. Do you go to the bank? Do you go to the movies? Do you go to the park? Do you go to the club? Enfim, existe uma infinidade de lugares que eu posso fazer essa pergunta para você através de uma única frase. Eu só vou mudar o complemento da minha frase. E a sua resposta também pode ser variada. E eu nunca me contento com respostas tipo, eu não sei, I don't know. Porque, embora o aluno saiba falar isso, ele usa isso como um bloqueio para ele. Exatamente. Aí eu costumo dizer assim, you don't know, I don't care. Tipo, você não sabe, eu não me importo. Eu quero que você fale, justifique sua resposta. Nós brasileiros temos essa dificuldade, esse bloqueio de querer justificar uma coisa. É como se nós não nos sentíssemos seguros em argumentar, fundamentar uma ideia. Verdade. Eu também gosto de fazer muitas perguntas abertas. E as pessoas, muitas encontram dificuldade para se expressar, né? Dizer o porquê das coisas. Mas faz parte, né, da vida. E eu queria até citar um negócio, se você me permitir, que dias atrás eu estava com uma questão, rapaz, uma pessoa me mandou um áudio em inglês, e foi um áudio, assim, assustador para mim, que eu sei the basic, né? The basic. The basic. E eu falei, gente, só tem uma pessoa que pode me ajudar. Mandei o áudio para Fernanda, tá. Fernanda em aula, você estava em aula no dia, né? Eu estava em aula. Em aula, e ao mesmo tempo tentando me ajudar e traduzindo. Eu falei, Zé, esse vocabulário, a forma de se expressar não é da Europa, isso parece ser asiático. E foi me dando outras informações. Nigeriano, se eu não me engano. Indiano, isso. E nigeriano, alguma coisa assim, um sotaque muito carregado. E ela foi, cara, mas foi tão profundo e foi falando. E falei, gente, poxa, realmente, para quem pode.
Principalmente... Como é que foi para você traduzir aqui? Olha, inicialmente, eu confesso que eu tive dificuldade. Um sotaque muito carregado. Ele faz muito linking sounds, que são conectores de som. Ele conecta uma palavra na outra e parece que forma um som apenas. E o regionalismo, né, embora o inglês mais explorado hoje, por ser mundo dos negócios, né, o inglês americano. Quando eu falo inglês americano, eu quero me referir também ao inglês canadense, o australiano, com exceção do inglês britânico, que realmente tem essa divergência do significado de vocabulários. Os vocabulários mudam, como também do português lusitano, de Portugal, para o nosso português. Então, tive dificuldade, eu tive que ouvir o áudio depois que eu terminei a aula umas 3 vezes para conseguir fundamentar a ideia todinha, porque ele falou praticamente um parágrafo. Eu mandei o texto para você, escrito no WhatsApp, e eu percebi uma grande abordagem com um sotaque muito, mas muito carregado mesmo, pior que um indiano falando. Isso é para vocês verem como é que é importante você entender sobre a língua, porque isso pode te agregar muito valor. No caso, se eu não tivesse a Fernanda para traduzir isso para mim, ninguém ia traduzir, ia ser difícil, né? E foi importante ela ter traduzido isso para mim, que para mim me trouxe as informações que eu tanto precisava a respeito do assunto que foi Moral da tratado. história, ele queria fazer um investimento com o Elisiel. Qual é a língua dos negócios? O inglês. Muito bom. Fernanda, eu queria te fazer, assim, você já falou das suas metodologias de ensino, é bacana. Uma coisa, você pode deixar uma mensagem em inglês para quem está em casa, uma mensagem assim, light, para que as pessoas ouçam assim e depois possam pensar, nossa, o que ela quis dizer com isso? Uma mensagem do seu coração aí para a população, seja motivacional ou da forma que você achar melhor, para quem está em casa nos assistindo agora. Quer que eu traduza também? Pode ser. Nobody is so wise that he doesn't have anything to learn. Nobody is so simple that he doesn't have anything to teach. Que é o que eu quero dizer? Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, e ninguém é tão simples que não tenha nada a ensinar. Olha, que bacana, muito bom. Como dizia meu amigo Bebeca, muito bom. Very good. Very good. That's like. Vamos lá então, né? Estamos chegando ao final, que pena. Estamos encerrando a nossa entrevista com a Fernanda Nunes, do curso Proficiency. E, para encerrar, eu queria que você... Você quer falar mais alguma coisa? Além do... Pode falar, fica à vontade. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Primeiramente, não só por eu ter hoje um reconhecimento profissional, por ter desenvolvido uma plataforma de ensino direcionado, com abordagem prática de inglês, mas as pessoas que me conhecem há bastante tempo, há muitos anos, desde que eu era uma simples professora de inglês, ou até mesmo pessoas que já ouviram falar do meu trabalho e sempre defenderam a ideia de que eu sempre fui e sempre indicaram. Meu trabalho sempre foi, minha melhor propaganda sempre foram os meus clientes. Eles sempre incentivavam as pessoas a me procurarem porque tinham um propósito específico. Então, meu agradecimento a todos os clientes, a minha família que sempre me apoiou e também os parceiros, a Roberta, fotógrafa, minha parceira lá de longas datas, né, todas as divulgações do curso, ela está sempre me apoiando, estando ali, acompanhando. Que bacana, parabéns, Roberta, que eu tenho visto as fotos, são incríveis. Exatamente, é a maquiadora também, Tamires, muito obrigada, é uma nova parceria. E principalmente o jornal... TV Aldeia, pela oportunidade de estar aqui, divulgando um pouco, né, sobre a importância da língua inglesa, a inserção do inglês no mercado de trabalho, no nosso cotidiano. E também os outros parceiros que me acompanham também nas redes sociais. Um abração também para o nosso amigo Iago. Exatamente, do jornal Boca do Povo. Excelente Forte profissional. abraço, Iago. Grande amigo também.
Com dos nossos, certeza. nossos eventos. E para concluir, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre a plataforma, eu sempre disponibilizo uma aula gratuita para quem quer conhecer na prática como funciona o curso antes mesmo de se matricular. E dizer que o meu material, o Elisiel, ele é 100% gratuito no primeiro módulo. O aluno tem uma vantagem tremenda, não só de contratar as aulas individuais ou em grupo, mas também o sistema de mentoria e a aula bônus que eu ofereço todo mês para interação em grupos. Até quem estuda individual é possível também participar das aulas em grupo, nós fazemos esse encontro todo mês para praticar e eles também desenvolverem a oportunidade, a possibilidade de se comunicar, interagir em grupos para quem faz realmente aula individual. Mas não perca tempo, não. Já entre em contato com a Fernanda Nunes, concurso Proficiency. Comece hoje mesmo a se comunicar e aprender a falar uma nova língua, tá? Porque só tem benefícios para a sua vida, tá bom? Exatamente. Eu também Segue gostaria lá de agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. A Fernanda, que aceitou esse convite, está aqui conosco falando sobre inglês para você aí de casa. Meu muito obrigado para toda a população que está nos assistindo, seja do Noroeste Fluminense, seja de outros estados, países. Eu quero agradecer ao Giovanni da TV Aldeia, a minha família também. E para encerrar esse programa, eu gostaria de pedir a Fernanda para falar para você que está em casa. Fernanda, como o nosso programa é Superando Limites, como superar os limites no inglês? Como superar os limites no inglês? Fala para a gente. Primeiro passo, se comprometa, tenha disciplina. Comprometimento, da mesma forma que a gente tem com os nossos estudos, com o nosso trabalho, inglês é você ter comprometimento. Eu, particularmente, nunca gostei de inglês até eu aprender a falar. Então, quando você desenvolve algo que você sempre teve dificuldade ou sempre teve um bloqueio, você tende a regredir ao invés de progredir. Então, se comprometa e veja os resultados. E não tenha medo de falar. Porque o maior vilão da gente, o que gera um bloqueio para você desenvolver as habilidades linguísticas é o seu medo de falar errado. Exatamente. Olha, obrigado mais uma vez. Estaremos à disposição de vocês aí. Acontecendo alguma coisa aí de importante na sua cidade, comunique a TV Aldeia. Obrigado mais uma vez. Thank you. See you.